iniciar a reflexão dessa noite, eu abri aqui o Minutos de Sabedoria e veio uma mensagem muito boa para nós, para refletir. A vida é um canto eterno de beleza. Os homens que complicam a vida e dificultam a existência, porque se acreditam diferentes uns dos outros. Mas a vida é uma só, e os homens são todos irmãos. Portanto, não antagonize os outros. Distribua o amor e compreensão a todos os que chegam a você. Faça como o sol, que se dá a todos igualmente, em raios benéficos de calor e de luz. Vale a pena a gente pensar, somos todos irmãos e somos todos iguais. Vamos fazer agora a nossa oração inicial. Com alegria, amigos, elevemos nossos pensamentos até Deus, nosso Pai Celestial, agradecendo pela bênção de mais um dia e pela oportunidade de nos encontrarmos aqui para aprender e receber as energias que precisamos. Que os espíritos amigos que aqui trabalham possam estar nos envolvendo com a Tua luz, Senhor, para que tenhamos excelente oportunidade de entendermos bem as lições que aqui viemos buscar e recebermos o fortalecimento e a paz que necessitamos. Pedimos que magnetize as águas aqui colocadas e que possamos encontrar ao beber todas as energias de fortalecimento e equilíbrio. Abençoe a palavra do nosso irmão Paulinho, expositor desta noite, dando-lhe a oportunidade de estar sintonizado com os espíritos benfazejos, ofertando-nos os ensinamentos que precisamos receber. Esteja conosco, Jesus amigo. Que assim seja. Boa noite a todos. O tema que nós vamos trabalhar na noite de hoje é educação com Jesus. E nós vamos trabalhar nele algumas obras, né? Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos, obras básicas, né? Esta obra Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos, MX, e também uma obra da autora Dora Encontre, falando de Pestalozzi e educação e ética, que vai trazer e vamos trabalhar essa noite com relação à questão educação e essencialmente com Jesus. E educação vem do latim e quer dizer tirar de dentro. Então, quer dizer que já há algo inserido dentro de nós. Há algo que já está dentro de cada um de nós. E o educador, ele tira de dentro do ser aquilo que ele tem dentro de si. Então, ele não coloca informações e não joga nada. Porque educar não é instruir. É diferente. Instruir se vai na escola. Educar é na vida, é no lar, é na família, é em todo momento nós nos educamos. E educação é o conjunto de hábitos adquiridos, e a gente vai lá na questão 685 do Livro dos Espíritos, e nos comentários de Kardec, ele diz o seguinte: para ele, o conceito de educação, para Kardec. Ele diz o seguinte: a educação, né, que é a questão educação, não a educação intelectual, mas a educação moral. E não ainda a educação moral que nos livros, mas aquela que consiste na arte de formar caracteres, formar a personalidade.
Isso, essa é a definição. E ele dá assim, a que dá hábitos, porque a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Esse é o conceito que Kardec levanta para nós de educação. E isso tem muito a ver com tudo que nós vivenciamos. E cada um de nós está inserido num contexto. Cada um de nós tem uma educação que recebeu, está nela inserido. Ela é o conjunto desses hábitos que nós temos. E a partir disso, Kardec, mais precisamente Hipólito Leon de Nizar Rivail, que é o nosso Kardec, como educador, ele estudou numa escola que é aqui Pestalozzi, no século XVIII, precisamente XIX, trabalhou dentro da França, dentro da França e precisamente desculpa, depois eu vejo a questão do local. Suíça. Que, vamos dizer assim, dentro desse educador, Pestalozzi, 1800, até 1800 e pouco, 1700, 1800, ele trabalhava a questão da educação sobre alguns pontos. E essa educação, segundo Pestalozzi, ele vai referenciá-la como alguns aspectos dela, onde ele vai trabalhá-la, onde que se baseia nos princípios e num tripé, onde ele vai trabalhar a educação. E ele trabalha com jovens, ele trabalha com crianças. E ele abraçava essas crianças, muitas vezes algumas ricas, outras não, ele abraçava da mesma forma e dentro dos seus institutos ele lançava de mão a questão desses aspectos que ele trabalhava. Então ele trabalhava o amor. Na sua percepção de que o amor, como ele foi alguém que vivenciou muito e teve junto de si experiências afetivas importantes, trabalhando o amor materno, trabalhando aquele amor de uma mãe que se dedica ao filho, e não importa o filho, não importa se ele é bonito, é feio, se ele está acertando, ele está errando, a mãe abraça aquele filho e envolve, e mesmo que às vezes ele está errando, a mãe está ali do lado dele. Errou, a mãe está ali amparando. Então, Pestalozzi trabalha que esse amor é o amor ágape. É aquele amor que Jesus, que se aproxima daquele amor que Jesus veio mostrar que nós temos possibilidade de trabalhá-lo através do amor ao próximo. É o amor desapego. É o amor que a gente dedica ao outro. E dessa forma, o amor materno, o amor cristão. Ele trabalha o outro ponto da sua experiência, que é a percepção. Amor, percepção. E essa percepção, ela é as experiências que o ser tem. É o ato moral que cada um de nós tem diante de determinada situação. E a partir dali, tendo essa percepção com relação a uma situação, como eu sou, como eu ajo, como eu me manifesto diante de uma determinada situação, essa experiência é da percepção, é as minhas experiências, como eu ajo nelas. Então, é um ato moral que nasce do sentimento íntimo meu, de cada um de nós. Então, o segundo aspecto, percepção. E a terceira, a linguagem.
pois a linguagem é a forma de se manifestar essas percepções que nós temos em nossas vidas. De como enxergamos o nosso semelhante, como eu enxergo a minha família, como eu enxergo qualquer vivência que eu tenho. O sentimento, primeiro, é o amor. As percepções é como eu me manifesto. E a mensagem, ou a linguagem, é a forma de como eu me manifesto diante dessas experiências. E aí, dentro da linguagem, ele trabalhava muito isso. Esses pontos básicos trabalhava na questão usando formas, né, que é a questão da arte, desenhos, formas, né, a questão dos números, através dos cálculos da matemática, e usava a língua para se manifestar na questão da linguagem. Então, Pestalozzi, ele trabalha isso, essa percepção da criança no seu contexto, na sua vivência, no dia a dia. E aí ele diz o seguinte, desenvolve, né, essa análise, vamos dizer assim, desenvolve o espírito, né, ela desenvolve o espírito de análise, essa conjuntura, né, entre objeto, né, que é a nossa percepção, é o objeto, é a situação, né, e aquilo que a gente faz, né, e o seu significado deve, né, haver um entrelaçamento entre ler, né, o contexto vital entre o ser da minha percepção e a minha mensagem. Então, eu vou me manifestar, a mensagem, a linguagem, na verdade, vai manifestar aquilo que eu sou, aquilo que eu vivencio e como vivencio aquilo. Então, desta forma, ele trabalha um aspecto. E eu vou fazer uma pequena leitura, só para a gente analisar como ele percebia a questão da educação e com profundidade. Ele diz assim, ó, é um texto voltado para a mãe. Ele diz assim, ó, segue o fio que a natureza te indica. Não entregues ao puro acaso. Sei que é quando uma árvore se apresenta aos olhos do teu filho. Quando o teu filho estiver diante de uma árvore, não deixa aquilo por acaso acontecer. Então ele diz o seguinte, mostra-lhe a árvore, mostra-lhe as partes que nela identificas, mostra-lhe seu tronco, seus ramos, seus galhos, suas flores e frutos, mostra-lhe sua casca, sua madeira, mostra-lhe também onde a raiz se destaca da árvore e onde a árvore é abatida, serrada, rachada. Mostra-lhe o interior até o miolo. Mostra-lhe ao lado da gigantesca forma do carvalho e da tilha, também o pequeno germe que brota de seu grão. Mostra-lhe como esse germe se desdobra, como ele cresce, transforma-se uma arvorezinha e depois uma árvore que vive várias vezes o período da vida humana. E ele vai secando as formas de como nós enxergamos a uma árvore simples e a forma de como a gente trabalha isso com relação ao filho. E aí, no secar de tudo isso, falando de troncos, árvores, falando de toda a questão da árvore, o que ela produz, o que ela tem de possibilidade, ele diz o seguinte, põe-lhe na alma o pensamento de que os frutos das árvores reconfortam o homem no momento em que ele realmente estiver reconfortado por eles. Quando ele vir que justamente o fruto que lhe é tão agradável não é comido pelo cavalo, pelo porco ou pela lebre, faz-o sentir de que o homem foi feito para comer a maçã, fruto daquela árvore. Sim, como a maçã, para ser comida por ele. E se o teu filho se mostra cheio de gratidão e amor por ti,
porque lhe dás nas mãos o fruto doce da árvore, então, enquanto ele estiver se deleitando com o prazer do fruto, eleva o teu filho para aquele que, antes de a árvore ser árvore, disse, sê, e diz a teu filho, ele é o meu pai, e ele é o teu pai também. Então, Pestalozzi, nessa referência, ele tem Deus como princípio. E como educador, ele usa muito dos exemplos de Jesus. E aqui ele vem fazer referência a essa compreensão de que uma simples árvore, diante de uma necessidade de um filho, buscando a compreensão, a gente disseque a profundidade dele. A importância que é para aquela compreensão, e ele disseca toda a questão da árvore em todos os âmbitos, trazendo essa profundidade que é a questão da compreensão de quem aquele ser é. De que não é simplesmente alguém que está se alimentando de um fruto, diante de uma árvore frondosa, bela e tal, mas que alguém é um ser espiritual que está ali num processo de crescimento, como aquela planta também. E cada um de nós nasce ou se desenvolve pequenino até o desenvolvimento pleno de todas essas potencialidades. E a gente pode ver por Jesus, no período em que ele vivenciava experiências na cidade de Cafarnaum, envolto do lago de Tiberíades, ele se encontrava muitas vezes em casa de Pedro, alguns apóstolos, mas principalmente em Pedro, à noite e diante das reuniões, muitas vezes, diante das circunstâncias, aqueles mais achegados ficavam por ali para tirar algumas dúvidas, né? E principalmente nos sábados, o Cristo sempre estava por ali fazendo suas pregações e envolvendo os seus seguidores. Joana de Cusa era uma mulher da sociedade, Joana porque era o seu nome, e de Cusa porque era esposa do intendente de Cusa, que intendente do poder romano, e que lá vivenciava as suas experiências de poder, de mando diante da questão romana. E Joana, uma mulher que, diante das vivências, ela cuidava do lar, das suas vivências, e tinha também a sua fé, e uma fé robusta. Uma fé voltada a compreender, e tinha a compreensão já daqueles ensinamentos que seguido ela buscava do Mestre. E numa dessas noites ela ficou e buscou o Cristo, pois tinha alguns anseios em sua vida. E nesses anseios ela buscou Jesus, temerosa pelas circunstâncias que se encontrava, e na conversa ela expôs com o Cristo essas situações, de que ela, uma esposa que tinha fé, mas o esposo não, da mesma forma, não tinha essa compreensão. Era um homem voltado ao culto romano, ao culto aos deuses, e os valores que ele tinha não eram os mesmos dela, e ela se questionava muito com relação a isso, e ao seu trabalho, ao seu empenho junto do lar. E Jesus conforta ela de que existia só um Deus, e Ele era o Deus de todos. Não importava o que os homens aderiram a títulos de Deus ou de religião. Era um só Deus, que era o Pai. E esse Deus confortava e fortalecia cada um de nós. E era nas ânsias dela, questionando a questão do companheiro, colocando alguns argumentos com relação à vida dele,
diante do que ela vivenciava, da questão da fé, não podia se manifestar publicamente, Jesus conforta o seu coração, fortalecendo a sua fé, e sempre que ela pudesse, buscasse os ensinamentos, mas não se abdicasse de fazer o que precisava para o seu lar, pois aquele era o santuário de crescimento pessoal para o seu espírito, junto do esposo, junto da família. E ela assim foi, confortada, fortalecida, voltou para o seu lar, para as suas vivências, já modificada daquele semblante que tinha no princípio. E a vida foi levando. Com o tempo veio o filho que ela teve junto do esposo, aumentou-lhe os esforços, pois ela, além de cuidar do lar, a criança, e ainda buscava momentos para poder refrigerar o seu coração na fé, na compreensão, na busca do entendimento dos ensinamentos. Então, Joana de Cusa vivenciava, a partir do nascimento do filho, vivências mais drásticas ainda, pois aos poucos seu marido não entendia a sua fé na compreensão, e com o tempo o esposo faleceu. E ela tinha muitas conhecidas dentro da sociedade que visitavam, e ela, a partir dali, recebeu muitas propostas para se modificar e buscar outros relacionamentos com os homens, mas ela se abteve e se firmou junto do filho e se fortaleceu ali na sua fé, na sua convicção, e buscando junto dessas ex-colegas de sociedade, de vivência, ela buscou ali o amparo através de cuidar dos filhos dos semelhantes, das próximas e das irmãs de sociedade. Ela buscou o sustento da sua vida. E a partir desse sustento, ela conseguiu vivenciar, sustentar o seu filho, se sustentar, e ia vivenciando experiências. Quando já se encontrava muito tempo, precisamente no ano 68 da era cristã, ela se encontrava no circo dos romanos, e lá se encontrava estaqueada num poste, ela e um jovem rapaz, e lá vivenciando, e os malfeitores em si botando fogo, hasteando fogo nas madeiras para queimar o seu corpo, e eles questionando da questão dela abjurar, dela largar de ser seguidora de Cristo, para que eles pudessem apagar o fogo e ela estaria salva. E ela tranquila, mas de repente o filho dela pede: mãe, nós vamos nos perder desse jeito, abjura, assim nós vamos morrer. E ela, no seu coração, desce uma lágrima, e não uma lágrima de tristeza ou de sofrimento pelo filho que estava ali no processo junto dela, mas uma lágrima de compreensão das pessoas com relação aos ensinamentos de Jesus. E no fundo dela, ela desce numa reflexão profunda, percebendo tudo aquilo que ela já tinha vivenciado até aquele instante. E ela diz ao filho dela: cala-te, meu filho. Se o Cristo, que não tinha nada para pagar, aceitou a oportunidade de mostrar a vida e as experiências depois da morte, que será de nós? Por que nós não podemos passar pela mesma experiência? E a injúria e a infâmia continuou dos adversários,
E nisso já atearam fogo e o fogo já estava consumindo eles. E ela ali na volta, e um desses malfeitores disse para ela: o carpinteiro que vocês tanto defendem, ele simplesmente ensinou vocês a morrerem? E ela diz: não. Do fundo da sua alma, ela reúne as forças e ela responde que não. Ele não tinha somente ensinado a morrer, mas tinha ensinado a poder, a perdoar aquele que estava à frente dela, que era o algoz. E naquele instante pousava sobre os ombros dela o Cristo e disse para ela: sede firme, Joana, eu estou aqui. E ela já foi envolvida pelo Cristo naquele instante. E a gente vê essa experiência do circo, que era muito comum. A gente vê as experiências de Joana de Cusa. E Joana de Cusa, a gente vai olhar a literatura espírita, a gente vai ver a grande mentora de Divaldo Pereira Franco, Joana de Ângeles, o mesmo espírito, numa encarnação pregressa, já dando o seu exemplo, já dando o seu alinhamento com relação aos ensinamentos cristãos. Porque a vida não é só isso. A vida transcende a questão do corpo físico. E se é preciso, pela convicção que eu acredito, morrer, eu possa morrer. Porque não é a morte do corpo físico que vai modificar nada. Ela só modifica a questão física. Mas o ser espiritual que eu sou, não. Mas se eu desistir das minhas convicções, aí sim. Mas a gente pode pensar hoje assim que nós não estamos inseridos num contexto onde que ninguém de nós aqui vai precisar ser atirado às feras no dia de hoje. Ninguém de nós vai poder ir para casa, vai ter problema de ir para casa porque alguém vai hastear fogo ou vai mandar os leões devorar. Mas quais são as feras que hoje nos envolvem? Quais são as feras que nos consomem? Nós que hoje nos encontramos século XXI, as feras que nos consomem são as feras da indiferença com relação ao nosso semelhante. São as feras da corrupção, são as feras do adultério, onde nós adulteramos as coisas, onde há lares desestruturados, e também a educação materialista, que visa um momento, um instante, agora, aqui é o que importa. E de tudo isso, nós possamos perceber que são feras que nos consomem. São feras que deixam de nos tiram da idealização daquilo que nós somos. Nós somos filhos de Deus. E Deus coloca em cada um de nós a consciência, o aguilhão da consciência, o guardião da probabilidade de acertar, de fazermos as escolhas certas e erradas. Mas muitas vezes nós nos corrompemos diante da sociedade, das coisas mundanas que são passageiras e nos perdemos diante do caminhar. Nós precisamos nos educar com Jesus. Nós precisamos, no item 11, capítulo 11 do Evangelho, segundo o Espiritismo, lei de amor.
o item 8, se não me engano. Lei de amor. Alguém quiser ler, não sei se todos conhecem. Ele diz no seu final, ele diz assim: quando Jesus pronunciou esta palavra divina, amor, ele fez estremecer os povos e os mártires, ébrios de esperança. Mártires, como Joana de Cus, ébrios de esperança, embriagados de esperança, porque não estavam mais pensando nas questões transitórias, mas sim compreendendo a essência que nós somos. A essência que é aquilo que nós somos e precisamos desenvolver. Desceram ao circo, né? Os ébrios de esperança desceram ao circo, porque não estavam mais preocupados, e os cristãos da primeira era, eles iam para os circos, cantavam, e os leões os devorando e tal, e eles não se preocupavam, porque eles tinham a compreensão de que a vida física não é tudo, e é somente um instante. E quando nós compreendermos que a essência da vida, aqui na vida física, não é tudo, que a questão material, ela é importante, sim, mas não é essencial. A essência é o nosso comportamento diante das coisas materiais. Diante de tudo que eu tenho, que eu ganho, que eu vivencio, o que eu faço disso? E aí eu vou me retificar, eu vou me engrandecer. E por isso, nós precisamos buscar cada vez mais as vivências dos ensinamentos cristãos. Muito obrigado. Queridos irmãos, queridas irmãs, nos envolvendo com essa música suave, elevando os nossos pensamentos junto a Deus, a Jesus, o Mestre amigo, e rogar as suas bênçãos no momento deste passe, quando gotas luminosas descem do alto em direção a todos nós, nos fortalecendo, nos reequilibrando, trazendo-nos a esperança de dias melhores. Por alguns instantes, então, recebamos toda esta luz. Senhor, a nossa gratidão é imensa, não somente por este instante, mas pela sua misericórdia em direção a todos nós pelos séculos passados, milênios passados, nesta vida que nos destes. Ilumina, Senhor, todos aqueles com quem nós convivemos, nossos irmãos mais necessitados do que nós,
aqueles que vivem longe do bem. Ilumina, Senhor, os governantes das nações. E esta luz de que somos beneficiados neste instante possa cobrir o nosso planeta, direcionando os raios de luz em direção ao universo. Obrigado, Senhor, que possamos sair deste encontro hoje mais confiantes, mais fortalecidos e esperançosos de que a nossa vida terá pela frente muitas flores e muita luz. Uma boa noite a todos, um bom retorno e que assim seja.